Olá pessoal, muito boa tarde a todos. Hoje nós faremos uma live sobre um caso bastante rumoroso, né? Um caso aí que causou muita discussão no meio jurídico, que foi o indulto individual, não é? A graça concedida pelo presidente da República para o deputado federal Daniel Silveira. Então, juntamente com o professor César Babler, que é nosso professor de Direito Constitucional, professor de Direito Administrativo, nós vamos falar um pouquinho, não é, sobre os aspectos jurídicos desta decisão proferida pelo STF e pelo presidente da República. Vamos comentar um pouquinho sobre estas questões para que possamos entender, não é, o que, afinal de contas, está acontecendo. O presidente da República pode conceder esta graça? A necessidade de um pedido para a concessão da graça? O presidente ele fica vinculado ao ato administrativo que foi o decreto concedido? Isso pode ser questionado judicialmente? Então, são todas questões que nós vamos conversar com base na lei, com base na Constituição Federal, sobre como juridicamente se analisa essa questão. Então, nós vamos, obviamente, deixar aí a parte política de lado, não é? Não vamos entrar nesta seara do mérito da decisão no aspecto político, porque, obviamente, cada um tem aí a sua opinião, não é? Cada um tem o seu entender aí político do caso, mas o que nós queremos é fomentar a discussão jurídica do caso. Então, nós vamos analisar ante a Constituição Federal, ao nosso Código de Processo Penal, a Lei de Execuções Penais e a jurisprudência, tanto do STF, como a gente vai ver que tem até decisão do STJ, tem inclusive súmula do STJ sobre algumas das questões aí que nós vamos discutir. Eu já enviei o convite para o professor César, apareceu uma mensagem que ele não estava conseguindo acessar, já mandei novamente o convite para ele, e lembrando só que o deputado Daniel Silveira, deputado federal, ele foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal por crimes previstos na Lei de Segurança Nacional. E há uma pena total de 8 anos e 9 meses pelo Código Penal. 8 anos e 9 meses implica em regime inicial fechado, e também foi condenado a uma pena de multa, e ainda na decisão do Supremo Tribunal Federal se aplicou uma pena acessória, que é a perda do mandato. Então, tudo isso ficou fundamentado na decisão do Supremo Tribunal Federal, pelo que nós tivemos acesso à mídia, pelo que foi divulgado amplamente na mídia. E é justamente sobre esta questão que eu iria conversar com os meus alunos, não é, sobre essa decisão do Supremo Tribunal Federal, que foi proferida na quarta-feira, mas aí depois, ontem, na quinta-feira, já vem a notícia que o presidente da República concedeu a graça para o deputado federal Daniel Silveira. Então, antes de ser publicada a decisão, antes do trânsito em julgado, então nós vamos analisar justamente essas questões. O César não está conseguindo entrar, pessoal, então eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar aqui a minha live e vou tentar abrir novamente para ver se aí ele consegue entrar.
Então, eu já saio e entro. Rodrigo Fuser, satisfação tê-lo aqui. Cada dia uma emoção nova, né, Rodrigo? Para você ter ideia, eu estava preparando como eu iria conversar. O César entrou. Manda o convite, César. Isso, o César mandou agora acho que vai. Eu estava preparando, Rodrigo, uma aula para explicar para os alunos sobre essa decisão do STF. Ô, professor César Babler, tudo bem? Muito boa Boa tarde, tarde, seja Marcelo. bem-vindo. Obrigado. Tá me ouvindo bem? Consegue me ouvir bem? Tô ouvindo sim, tudo Então tranquilo. tá ótimo. Obrigado E pelo convite. eu que agradeço, estava falando, César, que eu Hum, estava preparando justamente uma aula, porque é um assunto que a gente ministra na faculdade, né, principalmente para os alunos de graduação e da pós-graduação. É interessante discutir esses casos atuais. Aí eu estava começando a preparar alguma coisa sobre a sentença, né, o acórdão do STF sobre o caso do Daniel Silveira. Quando, de repente, hum. começa aí a pipocar um monte de mensagem no meu celular que havia sido concedida a graça pelo presidente da República. E aí eu fui postar ali no Instagram, quando eu vi que você já tinha postado também, inclusive aproveitando a mesma foto que eu tinha colocado ali para colocar a notícia. E aí falei, poxa, já fizemos tantas lives juntas, vamos Sim, conversar um pouquinho sobre esse assunto aí tão espinhoso. sim. E se não me engano, né, Marcelo, a gente fez uma live na época da pandemia sobre o caso do Daniel Silveira. Eu, Exatamente. você e o Fabrício Rosa. Foi isso Então mesmo. a gente está dando uma continuidade aquela live original. Estamos continuando sem querer, mas estamos dando continuidade a ela, né? Exatamente. Você veja quantas discussões jurídicas envolvendo um caso só. E, claro, temos aí vários colegas advogados nos acompanhando. Esse é o dia a dia da nossa advocacia, não é? Os casos muitas vezes não têm uma repercussão na mídia, mas tem uma repercussão enorme para os familiares, seja do réu, seja da vítima, seja para os advogados, para os parentes, para os amigos. Então, cada caso sempre é um caso, e esse, como teve essa grande repercussão, não é? Achei interessante a gente conversar e explicar um pouquinho para os alunos e para os colegas, César, como é que funciona, então, esse instituto todo, não é? Essa peculiaridade, não é? De um deputado federal sendo processado criminalmente no Supremo Tribunal Federal, sendo condenado e depois o presidente da República concedendo a graça. Então, só para É, situar os nossos colegas aí que estão nos assistindo, o deputado federal, então, Daniel Silveira, ele foi processado criminalmente no Supremo Tribunal Federal porque ele tem foro especial por prerrogativa de função. E vulgarmente nós chamamos de foro privilegiado, né, César? sim. Então, ele tem lá o foro privilegiado, foi julgado no Supremo Tribunal Federal por uma lei que não existe mais, uma lei que já foi revogada, né? Que é a Lei de Segurança Nacional. E aí, alguns falam, poxa, mas como é que ele pode ser processado se a lei foi revogada? Na verdade, você tem a continuidade delitiva, a lei foi revogada, mas o tipo penal, ele foi inserido agora pela nova lei, pela mesma lei que revogou a Lei de Segurança Nacional, colocou o tipo penal no Código Penal, mas colocou com uma pena maior. Por isso que ele respondeu, então, pela Lei de Segurança Nacional. Trata-se aí de uma novatio legis impejus, não é? Uma lei mais severa, e, portanto, se aplica ainda a lei mais benéfica, que é a Lei de Segurança Nacional. E aí o Daniel Silveira, ele foi condenado pelo artigo 18, combinado com o artigo 23 da Lei de Segurança Nacional, e também pelo crime do artigo 344 do Código Penal. E aí recebeu uma pena de 8 anos e 9 meses de reclusão em regime inicial fechado, mais uma pena de multa e mais a perda do mandato eletivo e, consequentemente, ele fica inelegível também pela lei da ficha limpa. Desta decisão que sequer foi publicada ainda, César, ainda não Sim. teve sequer publicação da lei
no Diário Oficial, portanto não houve trânsito em julgado ainda, lembrando que cabe embargos de declaração desta decisão, não é? Então não houve ainda o trânsito em julgado, que é a sentença definitiva. E ontem o presidente da República concede, então, a graça. Vamos só traçar, César, uma distinção aí entre estes institutos previstos na Constituição Federal. Nós temos anistia, graça e indulto. São institutos diferentes. Todos levam à extinção da punibilidade ou uma redução da pena, mas a anistia, ela é ato do Congresso Nacional, então é feita por lei. Congresso Nacional aprova uma lei, presidente da República sanciona esta lei, e a mais conhecida é a lei de anistia da época do regime militar. Aí nós temos um indulto, que é um outro instituto, este de atribuição do presidente da República. Então não precisa do Congresso Nacional, o presidente da República sozinho, ele concede este indulto, que nós chamamos aí também de indulto coletivo, que beneficia aí um número indeterminado de condenados. E nós temos um outro instituto, César, que nunca antes na história deste país tinha sido usado, pelo menos agora, né, durante a Constituição de 88. Claro, foi usado anteriormente, Dom Pedro se valeu disso, inclusive, não é, para comutar as penas de morte, mas desde a vigência da Constituição de 88, esse Instituto da Graça nunca tinha sido utilizado. Eu me recordo, inclusive, que na época em que houve o processo no STF também do mensalão, vários chegaram a dizer que o Lula ou a Dilma usariam desse instituto caso o José Dirceu fosse condenado ou alguns outros do partido deles fossem condenados. Mas passou, não foi utilizado, né? Foram condenados, mas não foi utilizado este Instituto da Graça. E aí, a gente tem um problema, né, César? Quando nunca se usa um instituto, a gente não tem jurisprudência, não tem decisões dos tribunais. É um instituto que foi previsto lá na Constituição de 88, tinha regramento no Código de Processo Penal e também na Lei de Execução Penal. E aí, daqui a pouco, a gente vai falar de um probleminha que tem aí na regulamentação no Código de Processo Penal e na Lei de Execuções Penais. Mas, enfim, a graça, que foi isso que o presidente da República concedeu para o deputado federal Daniel Silveira, é um instituto previsto na Constituição Federal e de atribuição do presidente da República. Então, é o presidente que concede tanto o indulto quanto a graça. O indulto é coletivo e a graça é individual. Muito bem, então é neste cenário que nós temos aí para discutir. Eu gostaria, César, que você comentasse um pouquinho aí conosco sobre essa graça, então, esse decreto presidencial que foi publicado numa edição extraordinária do Diário Oficial ontem, não é? Dia 21 de abril. Obrigado, Marcelo, novamente. Agradecer aos alunos aí presentes, muitos alunos do ProOrdem, da faculdade, né? Todo mundo aí prestigiando a gente, numa emenda de feriado para muitos, e no meio dessa confusão jurídica. Então, o Marcelo já explicou, introduziu o tema de forma perfeita. Só queria trazer, antes de falar da graça do presidente, alguns trechos do acórdão, Marcelo. Você provavelmente leu o acórdão do Alexandre de Moraes. Ele falou alguns pontos que eu acho importantes para a nossa live para justificar a conclusão, pelo menos a minha conclusão final. Ele disse assim: em seu interrogatório, o réu confirma o teor das falas criminosas apontadas na denúncia, reafirmando ameaças efetivamente proferidas. Primeiro ponto importantíssimo. Segundo, citou de modo expresso a cassação de ministro do STF e disse que desejava um novo AI-5 para essa finalidade. Esses pontos eu acho importante a gente ressaltar que são pontos assim, de ofensa e que justificam a condenação criminal. Para todo mundo entender
que a gente não tem um viés político aqui. A gente está analisando só a questão jurídico-técnica. A gente está falando aqui, né, Marcelo? Eu acho que você deve ter falado isso já, mas na função de professores. Você de direito penal, processo penal, constitucional, eu de constitucional, administrativa. É nessa condição que a gente está falando. Isso. Não na condição de atacar Lula, atacar Bolsonaro, não tem Exato. Isso nessa live. Exato. Então, eu estou colocando esses pressupostos para a gente começar a entender bem tudo que a gente vai falar, sem nenhum teor acusatório contra um ou contra outro, né? É jurídica a questão. Bom, além disso, além desses pontos do acordo do Alexandre de Moraes, o presidente Bolsonaro, então, como o Marcelo muito bem falou, publicou um decreto ontem concedendo a graça ao Daniel Silveira. Alguns pontos importantes que eu queria ressaltar para vocês entenderem a graça. A graça é uma atribuição constitucional do presidente, como o Marcelo já disse. O artigo 84, inciso 12 da Constituição, prevê a competência privativa do presidente para conceder indulto ou anistia. O inciso 12 não fala em graça, mas a doutrina já é unânime em dizer que o indulto abrange tanto o indulto individual, que é a graça, quanto o indulto coletivo, que seria o indulto que a gente chama de indulto, né? Então esse indulto teria dois aspectos, o individual, que é a graça, e o coletivo, que é o que a gente costuma ver. Todos os presidentes, né, Marcelo, já editaram o coletivo. É historicamente tradicional no Brasil. Era comum, inclusive, todo final de ano, né, normalmente tinha lá o indulto de Natal. Inclusive, César, o último que deu um rolo danado foi o do Michel Temer, né, que antecedeu, foi o presidente da República que antecedeu ao presidente Jair Bolsonaro. E houve uma questão de discussão que foi até o Supremo Tribunal Federal se era válido ou não esse indulto concedido pelo então presidente Michel Temer, e o Supremo Tribunal Federal acabou entendendo que sim, que era válido. Perfeito. Então, assim, essa minha fala com a do Marcelo é muito pertinente, essa mistura, porque o penal e o constitucional estão em perfeita harmonia nessa live, né? O indulto, a graça, a anistia, são institutos penais que extinguem a punibilidade do criminoso. E a gente vem para o viés constitucional na competência presidencial para editar esses atos de perdão, de clemência, né? De clemência por questões humanitárias. Guardem bem isso. O indulto, a anistia e a graça, historicamente no Brasil, eles têm fundamentos humanitários, e não para proteger um amigo ou desproteger um inimigo. Isso é importantíssimo a gente começar falando. Então, o presidente tem competência sim para editar a graça, isso é doutrinário, já é unânime, ela está abrangida na questão do indulto, o indulto individual ou o indulto coletivo, a graça seria o indulto individual. Segundo ponto. Terceiro ponto, a graça que o presidente editou, ela tem caráter discricionário e excepcional. Excepcional porque a graça não é um instrumento de recurso das decisões do Supremo. Discricionário porque o presidente da República, ele tem competência, ele tem liberdade para editar ou não a graça. Mas tem que tomar um cuidado aqui. O primeiro cuidado, discricionalidade não se confunde com arbitrariedade. O presidente tem que atuar de forma discricionária dentro dos limites constitucionais. A Constituição estabelece um arcabouço de normas que protegem o próprio sistema democrático. Se a gente fugir disso, a gente está fugindo da democracia. Estamos entrando na tirania. Esse é o perigo desse momento que a gente vive. Terceiro ponto. O presidente Bolsonaro, ao editar a graça, ele disse: considerando que a sociedade encontra-se em legítima comoção, em vista da condenação de um parlamentar resguardado pela inviolabilidade de opinião. A gente já fez uma live sobre isso, a gente já discutiu sobre esse ponto. Ficou bem claro no acordo do Supremo, condenando o parlamentar. Eu até estou evitando de falar o nome deles, né, Marcelo? Porque senão a gente está fazendo campanha para eles também, né, para esse pessoal. Que pode ser também um viés que eles estão pretendendo. A gente não sabe, né? Enfim, o parlamentar que foi condenado, ele teve essa condenação baseada na não proteção pela inviolabilidade parlamentar. Ele estava fora da função, a gente já fez uma live sobre isso, explicamos tudo isso,
Não vou entrar nesse mérito mais. Não havia inviolabilidade. Então, eu quero mostrar para vocês, e eu não vi em nenhum lugar escrito isso, nem na ação do Partido Rede, existe aqui, Marcelo, no meu modo de ver, já nesse ponto, nos motivos da graça, um vício do ato. Motivo é falso, porque o Supremo já disse que na condenação dele não há inviolabilidade parlamentar nesse ponto. E o presidente está justificando a graça numa falsidade. Numa falsidade jurídica. Só para esclarecer, César, o artigo 53 da Constituição Federal, ele traz a imunidade material do parlamentar em relação às suas opiniões, palavras e votos. Mas esta imunidade parlamentar, ela refere-se ao exercício do mandato. Enquanto um parlamentar está no exercício do mandato, ele teria esta prerrogativa. Se, por exemplo, ele xinga o síndico do prédio onde ele mora, ele não tem esta prerrogativa. Isso já é pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, né? E aí, por isso, esse processo criminal contra o deputado. Isso. E aí, eles não se conformaram, o próprio deputado não se conformou em ser condenado, porque ele disse que a manifestação dele como parlamentar, ele poderia falar o que ele quisesse, ofender quem ele quisesse, que ele estaria protegido. E eu estou dizendo agora na live, para o pessoal aqui que está assistindo a gente, que um dos fundamentos da graça foi que o parlamentar teria essa inviolabilidade. Embora isso já tivesse sido discutido anteriormente, já ficou consolidado que não. Então o presidente está usando isso como um instrumento de recurso. Não é uma graça, é um recurso da decisão do Supremo, para reverter o mérito de uma decisão que já foi passada, né? Enfim, o que mais? Para a gente continuar aqui. Até para esclarecer, isso, César, que você está dizendo, está ali nos considerandos do decreto presidencial. Então, o decreto é um ato administrativo, né, do presidente da República, e esse decreto, portanto, ele tem que ser justificado, que são os considerandos que o presidente da República coloca no seu decreto. E aí o que você está dizendo é que, justamente, em alguns dos considerandos, ele teria ali um vício em relação à fundamentação para a expedição deste decreto, não é, que concedeu a graça. Porque assim, Marcelo, desculpa te interromper, os atos têm 5 elementos. Isso já estou entrando um pouquinho administrativo. Competência, finalidade, forma, motivo, objeto. Se a motivação for falsa, como eu estou tentando estabelecer aqui um raciocínio, se a motivação é falsa, que no caso são os considerandos, a gente tem um vício do motivo do ato. Já é um primeiro vício, que eiva de inconstitucionalidade a graça concedida. Aqui já está um primeiro ponto que a gente poderia, de repente, discutir, né? É um ponto interessante, que agora na visão do administrativo traz isso para a gente. Tá? Nem é muito do constitucional, é mais do administrativo mesmo. Terceiro ponto. Só para esclarecer, César, a graça, ela, como nós dissemos no início, é de competência do presidente da República. Realmente, então, o presidente tem atribuição para conceder a graça. E ele faz isso por meio de decreto. Até aí, estaria ok. Agora, essa graça, para ele conceder, precisa ter uma motivação. Não pode ser simplesmente, concedi a graça porque quero conceder e pronto. Porque quem manda aqui sou eu. Quem manda aqui sou eu, então eu quero conceder a graça. Isso não pode. É assim, a competência está ok. Nos elementos do ato, competência, finalidade, forma, motivo, objeto. Objeto está ok, a competência está ok, a forma está ok. Eu vou tentar mostrar aqui, durante a minha fala, na minha oportunidade aqui de fala, que a finalidade e o motivo estão viciados. São 2 elementos. O presidente, Marcelo, olha que interessante, como de repente uma assessoria aí um pouquinho mais precisa faria uma diferença. Ele não precisaria motivar, porque o ato é discricionário. O ato discricionário dispensa motivação. Mas ele quis motivar para dar um papel social, a eleição está chegando, não sei o quê. A partir do momento que ele faz a motivação, ele fica vinculado a essa motivação, é isso? Tem até uma teoria tradicional no direito, Marcelo, chama teoria dos motivos determinantes. Ela diz exatamente isso. Nos atos discricionários eu não preciso motivar, mas a partir do momento em que eu motivo, eu estou vinculado à veracidade deles, e ponto final. Esse é o ponto que eu não vi a galera falando sobre isso ainda em relação a essa graça.
né? Então, estou batendo mais essa tecla porque eu não vi ninguém falando. Eu acho legal o pessoal conhecer isso também. Exato, esse ponto é importantíssimo, César, porque é um pouquinho aí de experiência, né, de maturidade, de conhecimento, porque uma simples leitura do artigo 84 fala, bom, o presidente ele tem o poder de fazer o que ele quiser, então ele faz de forma discricionária sem ter que dar satisfação para ninguém. Mas a partir do momento em que ele coloca por que ele está concedendo a graça, aí ele ficou vinculado a isso. Exatamente, exatamente. Muito bem. E aí, César, vamos lá entrar num outro ponto aí que é bastante discutível também. O presidente, no seu decreto, ele faz questão de colocar ali que ele está concedendo a graça não só para pena privativa de liberdade, que é ali os 8 anos e 9 meses de reclusão em regime inicial fechado. Mas também, está no artigo 3º do decreto presidencial, a graça inclui as penas privativas de liberdade, a multa e ainda que haja inadimplência ou inscrição de débito na dívida ativa e as penas restritivas de direitos. Ou seja, ele está querendo, com este decreto, abranger, então, toda a condenação privativa de liberdade, multa e a perda do mandato. É possível isso? Abrange realmente? Tem esse decreto, ele pode ter essa extensão toda? Marcelo, eu acho que na visão constitucional, pelo que eu estava estudando, não poderia. A graça, ela só atinge a pena principal. Eu acho que esse é um viés mais penal, mas enfim, dá para a gente trabalhar junto aqui. Exato. Aí até complementando, então, César, realmente, estes institutos da graça e do indulto, o indulto coletivo e a graça individual, ele na doutrina é tranquilo que atinge apenas a pena principal, que é o cumprimento da pena privativa de liberdade. Os efeitos secundários, não é? Quais são os efeitos secundários? Eu tenho efeitos secundários penais, como reincidência, maus antecedentes, aumento de pena para prescrição da pretensão executória, e os efeitos extrapenais, que podem ser ali de indenizar o dano gerado, perda dos instrumentos do crime, agora com o pacote anticrime tem até o confisco alargado, não é? E aí, um efeito extrapenal específico que precisa ser declarado na sentença, que é a perda do cargo, função ou mandato eletivo, a incapacidade para o poder familiar e a proibição para dirigir veículo automotor. No caso, o acórdão do STF trouxe, então, como efeito extrapenal específico, a perda do mandato. E aí, o decreto estaria abrangendo isso. Nós temos, César, uma súmula do STJ, que é a súmula 631, súmula 631 do STJ, dizendo justamente que o indulto extingue os efeitos primários da condenação, mas não atinge os efeitos secundários, seja penal ou extrapenal. Ou seja, tanto a doutrina quanto a jurisprudência sempre tiveram um entendimento de que a graça e o indulto afetariam apenas o cumprimento da pena. Até por causa da origem, né? A graça era lá quando tinha pena de morte, então ele não ia ser executado, não ia ser condenado à morte, mas todos os efeitos continuavam valendo. Então, nós temos aí já um posicionamento doutrinário e jurisprudencial firmado neste sentido. E aí vem um outro problema, César, que é justamente com relação a essa tal de perda do mandato. Porque o STF colocou ali no acórdão, olha, o deputado federal perde o mandato eletivo. Mas eu sei que tem uma discussão enorme lá no artigo 55 da Constituição Federal em relação à perda do mandato por decisão judicial. Não é? Se o poder legislativo simplesmente chancela essa decisão do Poder Judiciário ou se haveria necessidade
de efetivamente ter uma votação na Casa Legislativa para aí, então, determinar a perda do mandato. Como é que fica essa discussão aí no âmbito constitucional, César? Essa discussão é interessantíssima, né, Marcelo? A gente falou dela na live anterior também, mencionamos sobre ela, mas acho que vale a pena revisar aqui, porque o Supremo mencionou expressamente, o ministro Alexandre de Moraes, no seu acórdão, ele falou, haverá suspensão dos direitos políticos. E ele mencionou o fundamento, com base no artigo 15, inciso 3. Então, veja, antes de passar pelo 55, ele passou pelo 15, que é a suspensão do direito político. O inciso 3, o artigo 15, inciso 3, ele diz que haverá suspensão do direito político ao condenado criminalmente enquanto durarem os efeitos da condenação. Simplesmente isso. A discussão que surge é, essa condenação judicial é suficiente para fazer o parlamentar ter o direito político suspenso e, consequentemente, perder o mandato? Ou é preciso, além da condenação judicial, uma autorização, entre aspas, da Casa Parlamentar, no caso a Câmara dos Deputados, para que ele pudesse ter o direito político suspenso e, consequentemente, perder o mandato? É interessantíssima essa discussão, porque o Barroso, no último julgado que teve sobre o tema, o Barroso mencionou o seguinte, primeiro que a Casa Parlamentar não precisaria, não deveria dar a chancela para que o parlamentar tivesse o direito político suspenso e perdesse o mandato. Por quê? Porque a condenação judicial já tem autoridade para isso, como efeito secundário, como acontece com o servidor público em geral. Isso acontece, é comum. Não teria por que os parlamentares terem um privilégio a mais. Em segundo lugar, e como argumento mais forte, o Barroso disse o seguinte, se o parlamentar for condenado à prisão, obviamente ele vai ficar preso. E ele preso não vai poder participar das sessões. E não participando das sessões, a própria Constituição diz que se o parlamentar faltar a 1/3 das sessões, automaticamente ele tem perdido o seu mandato. Então, por consequência lógica, né, Marcelo? Por consequência lógica, se ele for condenado à prisão, regime fechado, não tem sentido depender da Casa Parlamentar se manifestar para que ele perca o mandato e tenha o direito político suspenso. Então, eu acho que o Supremo agiu bem na decisão, no acórdão, mencionando diretamente o artigo 15, inciso 3, determinando a imediata perda do mandato e, consequentemente, a suspensão do direito político. O que você acha? Não, eu concordo também. Eu acho... o problema, César, é que aí quando envolve muita questão política e principalmente um caso líder, um caso que tem aí uma repercussão muito grande, infelizmente a gente acaba se sentindo não em estado de direito, mas sim num estado de pessoas, não é? Então você verifica aí que depende do caso, você tem um determinado julgamento. E depende do outro caso, você tem um outro julgamento. Então a gente costuma brincar que o Tício e o Melvio, se estiverem sendo julgados, a decisão pode ser uma. Agora, se um deputado ou senador estiver sendo julgado, aí muito provavelmente a decisão seria outra, não é? Isso a gente, claro, fica muito preocupado, porque causa uma insegurança jurídica muito grande. E falando justamente em insegurança jurídica, César, eu queria ir para um outro tópico dessa nossa conversa, que fala da concessão da graça que foi feita pelo presidente da República antes mesmo do trânsito em julgado. Então, veja, por uma questão lógica, eu entendo que a graça e o indulto só poderiam ser concedidos após o trânsito em julgado. Por quê? Primeiro, porque você tem a presunção de inocência. Se a própria Constituição presume que o réu é inocente, não faz sentido se conceder uma graça ou indulto para quem é presumidamente inocente. Então, na verdade, você estaria autorizando o presidente da República a anular um processo judicial em curso, coisa que aí eu entendo que fere frontalmente a separação dos poderes. E mais, não é? Você tem esse entendimento pacificado pela jurisprudência e pela doutrina que a graça e o indulto afastam os efeitos principais apenas, que é o efeito de cumprimento da pena. Os demais efeitos extrapenais, efeitos secundários, continuam valendo.
Esses efeitos secundários só existem depois do trânsito em julgado. Então, por uma questão lógica, eu particularmente entendo que somente deveria ser concedida a graça e o indulto após o trânsito em julgado. No entanto, César, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 5874, que era aquele caso do indulto concedido pelo presidente Michel Temer, que entenderam que era muito abrangente, que ia colocar muita gente na rua, tal. No julgamento dessa ADI 5874, o STF e o próprio Alexandre de Moraes era o relator à época. O Supremo Tribunal Federal entendeu que era, sim, possível a concessão do indulto mesmo antes do trânsito em julgado. E aí é uma decisão em ADIM, né, em ação direta de inconstitucionalidade, produz aí efeitos erga omnes e ex tunc. É claro que o Supremo Tribunal Federal pode acabar decidindo contra o seu próprio entendimento, como fez no caso da prisão em segunda instância. Mas eu entendo que aí, seguindo essa lógica da ADI 5874, apesar de, particularmente, eu entender que isso rompe o sistema, né, não deveria ser assim, mas entendo que seria possível essa graça antes do trânsito em julgado. Só que isso seguindo a jurisprudência do STF, César, mas essa jurisprudência do Supremo, ela quebra a lógica do sistema penal e quebra a ligação que tem com a Constituição Federal. Por quê? A lógica você presume que alguém é inocente, mas eu posso permitir que um poder executivo, antes do trânsito em julgado, conceda indulto ou graça. Isso, para mim, apesar dessa decisão do STF, para mim realmente não faz sentido. Como que você analisa aí essa situação, ô César? O que você vê sobre... Eu estava dando uma olhada nisso, Marcelo, eu acompanho o seu raciocínio integralmente. Eu vi que a doutrina tem falado de um chamado indulto preventivo, a semelhança do HC preventivo. E eu acho que nesse ponto eles se assimilam muito mesmo, Marcelo. O indulto preventivo e o HC preventivo, porque eu quero que o parlamentar não seja preso. Na verdade, é isso que eu estou querendo, né? Que o efeito principal não se cumpra rápido. Então, eu acho que isso é uma quebra de sistema. Se a gente tem um padrão, a gente tem que seguir o padrão. E se a gente está fazendo essa live para mostrar qual é o padrão, a gente tem que ser coerente com essa fala, né? Então, está perfeito o seu raciocínio, no sentido de que também não concordo com a decisão do Supremo, o que não impede um efeito backlash, como você já falou. O Supremo agora pode mudar o entendimento dele e falar, não existe indulto preventivo e ponto final. Ele não está obrigado a seguir o entendimento dele. O Supremo não fica vinculado aos efeitos vinculantes do controle concentrado, nem na súmula vinculante. Então isso é perfeitamente possível no Brasil. E pode acontecer agora. Então eu acho perfeito seu raciocínio, Marcelo. Assim... Isso, César, a gente verifica aí, né, a gente que estuda bastante direito constitucional, a gente vê essas decisões em outros países que mudam, mas mudam assim, a cada 100 anos, não é? Você tem um repensamento sobre um determinado assunto. No Brasil, isso muda a cada semana, não é? E aí, realmente, como alguns colegas estão dizendo, causa uma insegurança jurídica muito grande. Porque você não sabe ao certo se a lei vale, se a Constituição vale, se a decisão do próprio Supremo vale. Quer dizer, então a gente está passando por um momento, no meu ponto de vista, César, muito delicado em relação a uma crise institucional. Porque nós temos o poder judiciário e o poder executivo num confronto direto, e que isso pode causar situações desastrosas para o nosso país, não é? Então, precisamos lembrar que nós temos a Constituição Federal que tem que ser observada. E temos que partir daí.
Não importa se você gosta ou não gosta do que está escrito na Constituição, tem que ser observada. Então, por exemplo, a graça é atribuição do presidente da República? É atribuição do presidente da República. Ponto final. O Constituinte de 88 quis isso. Mas aí, César, eu vou entrar num outro aspecto também bastante controverso. Nós temos no Código de Processo Penal a previsão de que o presidente da República ele pode conceder a graça de forma provocada, está lá no artigo 734 do Código de Processo Penal. O presidente pode conceder a graça de forma provocada ou de forma espontânea. Então, o presidente poderia, sem ninguém pedir, conceder a graça nos termos do que diz o artigo 734 do Código de Processo Penal. Mas tem um problema. Veio o nosso Código de Processo Penal, só para lembrar os nossos ouvintes. César deu uma... travou aí, tá bem? Tá me ouvindo bem? Ouvindo bem. Beleza. Então, o nosso Código de Processo Penal, ele é de 1941. Veio em 1984 a Lei de Execuções Penais, que trouxe um novo regramento para o Instituto da Graça. E lá no artigo 188 da LEP, da Lei de Execuções Penais, não tem a previsão da graça espontânea concedida pelo presidente da República. Aliás, bem o contrário. Nós temos todo um regramento de como deve ser esse procedimento para concessão da graça. Então, você teria uma petição do condenado, por isso que eu entendo que só poderia ser depois do trânsito em julgado, não é? Petição do condenado, do Ministério Público, do Conselho Penitenciário ou da autoridade administrativa. Com essa petição, isso é encaminhado para um parecer do Conselho Penitenciário, depois para o Ministério da Justiça, depois que vai para o presidente da República para decidir se ele rejeita ou se ele concede a graça. Se ele conceder, é expedido o decreto presidencial e comunicado ao juiz da execução. E aí, César, lá nos primeiros anos da faculdade de Direito, se ensina que lei posterior, que trata da mesma matéria, revoga lei anterior. Se lei posterior, que é a LEP, Lei de Execuções Penais, de 1984, tratou do Instituto da Graça e todo o seu procedimento, revogou tacitamente os artigos do Código de Processo Penal, que é de 1941, que tratam do Instituto da Graça. O professor Fabrício Rosa, que está aí nos acompanhando, sabe bem da tortura que é para os professores ensinar e fazer entrar na cabeça dos alunos as hipóteses de recurso em sentido estrito e de agravo em execução. Por quê? Porque continua no Código de Processo Penal as hipóteses de recurso em sentido estrito, que hoje, na verdade, são casos de agravo em execução, que vieram com a LEP. E aí fica justamente esta situação. O presidente da República concedeu a graça de forma espontânea, de ofício, não foi provocado, não passou pelo Conselho Penitenciário, não passou pelo Ministério da Justiça. Então eu vejo que nós teríamos aí um problema, César, em relação à forma, na expedição dessa graça. Por quê? Você precisaria aguardar um pedido, com esse pedido, parecer do Conselho Penitenciário, Ministério da Justiça, e aí depois o presidente da República decide. Então, justamente, por que se faz todos estes pedidos, o César, de parecer do Conselho Penitenciário, do Ministério da Justiça? Justamente para você observar esse critério que você bem falou no início, que a finalidade maior do Instituto da Graça é um caráter humanitário. E isso parece que pode realmente gerar uma nulidade, né, uma ilegalidade na expedição desse decreto. Volto a dizer, não é que o presidente não tem atribuição para expedir o decreto concedendo a graça. É atribuição exclusiva do presidente da República. Mas tem que se seguir uma forma, tem que se seguir o procedimento previsto em lei. Você não pode atropelar a lei, porque senão aí você vira um Estado autoritário.
Sabe, Marcelo, agora que eu ouvi você falando, eu não sabia desse rito, né? E vai dar um gancho até para o meu argumento próximo. Interessante isso. Eu me lembrei de uma presidente antiga que a gente teve, que concedeu um ato de nomeação para um amigo dela, para ser ministro, e foi anulado esse ato porque tinha caráter pessoal, né? Foi um ato afoito, um ato precipitado, um ato sem prudência. Então, agir assim é agir violando um princípio básico chamado princípio da impessoalidade. É um princípio constitucional, está no artigo 37 da Constituição. Então, viola a Constituição quem não age com caráter impessoal. Impessoal é ser neutro, ser prudente, respeitar a razoabilidade, respeitar a proporcionalidade. Logo no começo, na entrada do presidente, logo na posse, foi mencionado uma questão que ele tiraria os ministros do Supremo de lá, com cabo, com soldado, alguma coisa assim. O parlamentar em questão também já chegou a mencionar algumas vezes isso, inclusive essa condenação decorreu de uma fala em que ele sonhava que um dos ministros do Supremo estava apanhando na rua. Então, são coisas muito parecidas e que um fortalece o outro. Agora, com a sua fala, Marcelo, da graça espontânea, isso tudo é um indício de violação à impessoalidade. É um indício de que o presidente está querendo ajudar o amigo. Ajudar o amigo não pode, a gente mora na República. Um presidente que age assim, age como poder moderador, ele pensando que está acima dos três poderes. Não existe isso no Brasil. Não existe isso. Não existe mais, ainda bem. Por isso que a graça só existiu na monarquia, Marcelo. Na República a gente não teve graça. Na monarquia, o Estado sou eu. É eu que dito as regras, eu que mando, e foda-se tudo. Não é assim. Né? Então, eu queria só trabalhar um pouquinho, rapidamente, o Eli Lopes Meirelles, que é um grande administrativista, ele menciona alguns indícios de violação à impessoalidade. Então, ele diz assim, eu vou até citar o Eli Lopes, que acho que é importante nesse momento. Tais desvios ocorrem, por exemplo, quando uma autoridade pública decreta uma desapropriação alegando utilidade pública, mas visando satisfazer interesse pessoal próprio, ou favorecer algum particular, com a subsequente transferência do bem expropriado. Eu estou lendo Eli Lopes Meirelles, o curso dele. Então, sempre que houver a satisfação de um interesse pessoal, eu tenho a violação ao princípio da impessoalidade. Consequentemente, voltando para a minha fala inicial, o ato administrativo tem 5 elementos. Competência, está tudo certo, o presidente podia fazer isso. Finalidade, já tem vício, porque supostamente ele teria agido com interesse pessoal. Agora, com a fala do Marcelo, isso fecha um pouco mais. Por quê? A graça espontânea faz com que ele tenha agido rapidamente para proteger um amigo. Tudo leva a crer que foi isso. E eu nem combinei com o Marcelo da gente falar, foi uma sequência natural. E eu nem sabia desse rito também. Então, são indícios de violação à impessoalidade. Mais um motivo, além da falsidade da motivação que eu acabei de falar para vocês, o vício na finalidade, esse é muito forte. Esse é muito forte. Atentem para ele. Agir com caráter impessoal. Se houverem indícios de que o presidente agiu para proteger um amigo, para proteger um aliado, haverá, sim, inconstitucionalidade do decreto de graça. Podem esperar por isso. Tá? Eu acho que era isso que eu queria falar de finalidade, Marcelo. Acho que para complementar a sua fala, acho que foi perfeito. Maravilha, César. Eu acho que é bem isso mesmo. Agora, uma outra questão, César. A Rede, né, o partido político, a Rede, ingressou já com uma DPF, uma arguição de descumprimento de preceito fundamental. Não sei se foi ontem mesmo, ou se foi hoje, que ela ingressou com essa DPF. Aí eu queria ouvir um pouquinho de você, César, como é que funciona esse controle judicial feito nessa decisão do Supremo? É possível, né, que, com a concessão da graça, o STF, agora provocado pela Rede, e parece que a OAB também, aí a OAB aliás, a OAB precisa atuar lá em relação à multa que foi aplicada pelo advogado. Isso contra o advogado, né? Dizendo que teve excesso de recurso e tal. Então, a OAB precisa ficar atenta
a essa questão aí de advogado ficar recebendo multa porque está entrando com recurso. Mas, enfim, o Partido Rede que ingressou aí com essa DPF e aí provocou o Supremo. Aí o Supremo vai ter que analisar essa DPF. É possível isso, o Poder Judiciário analisar esse ato de concessão de graça pelo presidente? Ou o próprio Poder Legislativo poderia derrubar essa questão da graça concedida pelo presidente? É interessantíssima essa questão, né, Marcelo? Que é a questão do controle da graça. Será que a graça, por ser um ato do presidente, é um ato incontrolável ou é um ato controlável? Vocês sabem, até o motivo da live é esse, a separação dos poderes, a tripartição dos poderes. Então, não existe a possibilidade de um poder praticar um ato sem nenhum tipo de controle de outro. Logo que o presidente publicou a graça, eu estava nas redes sociais ontem dando uma olhada, eu vi muita gente, professores, tal, falando que o Congresso Nacional poderia sustar a graça do presidente. Olha, com todo respeito às opiniões, né, desses professores, eu entendo que não, Marcelo. A nossa Constituição não prevê nenhum artigo, nenhuma possibilidade do Congresso Nacional sustar o decreto de graça. O que existe na nossa Constituição é a possibilidade do presidente, no mesmo artigo 84, ele tem competência, do Congresso Nacional, perdão, ele tem competência, 49, para sustar o decreto de execução, que exorbite a lei. A graça não tem nada a ver, é outro decreto. Confundir o decreto de graça com o decreto de execução. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Outro ponto que o Congresso Nacional pode sustar, né, Marcelo, são os limites da delegação legislativa, na lei delegada. Então, esses dois atos estão previstos na Constituição como possíveis do Congresso sustar. Agora, a graça não tem previsão constitucional do Congresso Nacional sustar. Inclusive, o Pacheco, o presidente do Congresso Nacional, ontem se manifestou, ontem mesmo, dizendo que não haveria nenhum tipo de controle pelo Legislativo, que a Constituição não tinha isso. E se fosse feito algum tipo de comportamento desse, seria abusivo também, né? Então a gente vai um abuso tentando controlar outro, aí vira uma afronta direta à Constituição sem tamanho, né? Então a gente tem que controlar o ato, ainda que o ato seja abusivo, com base na Constituição. Não podemos também jogar a cabeça na frente dos pés e falar, ó, vamos aí, Congresso Nacional susta, ele não tem competência para isso. Agora, o Judiciário tem. Existem as ações do controle concentrado, a DI, a ADC, a ADO, a DPF. A DPF tem caráter residual. Tudo que não couber nas outras, cabe para ela. O Partido Rede, se baseando nesse princípio da subsidiariedade, ingressou com uma DPF. Já, se não me engano, foi hoje cedo, com uma DPF contra o ato de graça do presidente, contra o decreto de graça do presidente, dizendo que o decreto viola preceito fundamental. Eu tive a oportunidade de ler essa ação já, Marcelo, para fazer a live aqui, explicar para o pessoal. O ponto principal, o fundamento principal dessa ação é o mesmo que eu falei para vocês, a violação ao princípio da finalidade. Eles não falaram da motivação, por isso que eu foquei bastante na motivação aqui nessa live. Porque acho que ficou faltando, talvez, na ação deles, a motivação também. Poderia ter colocado algo a mais. Mas a finalidade foi muito bem batida. Eles mencionaram também violação à moralidade, que o presidente teria agido de forma imoral. Mas aí já é complicado entrar na moralidade, que é um conceito muito subjetivo, muito discricionário. Mas esses foram os dois argumentos principais do partido para alegar que o presidente, com um ato de graça, teria violado ou afrontado o preceito fundamental da Constituição Federal. E ele pede, até como medida cautelar, que essa graça não seja aplicada de plano, né? Logo que o Supremo julgue esse processo, sem esperar aguardar o trâmite do processo e tudo mais, como medida liminar, como tutela antecipada, para que essa graça não tenha efeitos, né? Esse é o pedido principal. Subsidiariamente, nessa ação, o Partido Rede diz que se o Supremo entender que a graça é constitucional, para que torne o parlamentar, o deputado, inelegível nas próximas eleições, porque tudo indica que ele quer se candidatar, inclusive, segundo consta, ao Senado. Então é isso. Um resumo da ação é essa. A doutrina, Marcelo, os constitucionalistas, nós constitucionalistas, ainda entendem que caberia possivelmente uma ADI, né? Esse decreto se equivaleria a um decreto autônomo, porque não deriva
de uma lei, ele decorre diretamente da Constituição, e aí poderia puxar esse gancho para a ADI. Eu acho que o Supremo aceitaria as duas no andar da carruagem, mas a DPF é mais seguro, como meio subsidiário, como meio residual, ela veio, e assim, no meu modo de ver, na visão, no panorama que a gente está lendo hoje, eu acho que o Supremo vai julgar procedente essa DPF e tornar sem efeito a graça do presidente da República. Essa é a minha opinião jurídica, como professor. Não é uma opinião contra o presidente Bolsonaro ou contra ou a favor do Diogo. Aí, só para a gente entender, César, o procedimento da DPF, ele é um procedimento célere, um procedimento rápido, um procedimento lento? Como que funciona aí o procedimento para julgamento dessa DPF? Ele é um procedimento mais lento, Marcelo. Ele é um processo comum. Vai ter que ser ouvido o AGU, vai ter que ser ouvido o PGR. Todos os órgãos competentes vão ser ouvidos para dar um parecer sobre aquele ato do presidente, se é constitucional, se não é constitucional. Por isso que o Partido Rede, de forma contundente, está pedindo para o Supremo reconhecer a inconstitucionalidade chapada, a inconstitucionalidade evidente do decreto. Reconhecendo isso, ele concederia a liminar, né, uma medida cautelar nessa DPF, para que se evite qualquer efeito desse ato do presidente da República que concedeu a clemência ao deputado. Muito bem. Resumindo aqui, então, indo já para as minhas considerações finais, César, até para a gente não ficar em cima do muro e deixar claro isso para quem está nos assistindo, aí um pouquinho da posição jurídica de cada um de nós. Lembrando, como nós já dissemos, né, não estamos tomando partido A ou B, mas sim fazendo uma análise jurídica. E, claro, dentro da análise jurídica, você tem entendimentos doutrinários e jurisprudenciais. E, nesse caso aqui, eu me sinto realmente dando aula para os alunos numa prova da OAB, não é? Preparatório para o exame de ordem, lá do ProOrdem, falando para os alunos assim, olha, verifica que o examinador está perguntando. Se ele pergunta de acordo com a jurisprudência, a resposta é uma. Se ele pergunta de acordo com a lei, a resposta é outra. Isso, claro, é ruim, né, César? Que causa uma insegurança. Mas vamos lá, vamos tentar resumir isso já aqui nas minhas considerações finais. Bom, primeiro, a competência para julgamento do caso. A competência para julgamento do caso realmente é do Supremo Tribunal Federal, porque trata-se de crime atribuído a um deputado federal. Portanto, quem julga o deputado federal, devido ao foro privilegiado, é o Supremo Tribunal Federal. Aí tem uma outra discussão enorme se o relator podia julgar ou não, se é impedido, se é suspeito, porque ele é vítima de um crime também. Mas, enfim, não é esse o objeto aí da nossa discussão agora. Então, a competência é do Supremo para julgamento em matéria criminal de deputado federal. O presidente da República tem atribuição para concessão da graça. Isso está lá expresso no artigo 84 da Constituição Federal. O presidente tem atribuição para graça. Aí tem aquele problema da lei posterior que revoga a lei anterior. O Código de Processo Penal, que é de 1941, permite a graça espontânea, mas eu entendo que a Lei de Execuções Penais revogou tacitamente esses dispositivos do Código de Processo Penal. Portanto, a única forma de graça é a graça provocada. E aí eu vejo uma falha, então, nesse decreto do presidente da República, que foi concedido de forma espontânea e não de forma provocada. Então, isso, entendo que essa graça, a concessão da graça, feriu a lei. Não seguiu o procedimento previsto na Lei de Execuções Penais. E lembrando, César, que tanto o Código de Processo Penal quanto a LEP são anteriores à Constituição de 88, mas a LEP foi recepcionada uma vez que a Constituição prevê a graça sem maiores problemas. Outro problema que eu vejo é o desrespeito ao entendimento doutrinário e jurisprudencial, inclusive sumulado pelo STJ, que na concessão da graça e do indulto apagam apenas o efeito principal, que é o cumprimento da pena. Os demais efeitos continuam valendo. Então, os efeitos secundários, sejam eles genéricos
ou específicos, e mesmo os efeitos penais secundários, como reincidência, continuam valendo. Então, eu entendo também que esse decreto da graça acabou extrapolando neste sentido. E a DPF proposta pela Rede Solidariedade, partido político, né, é a medida adequada para se discutir essa questão da graça. E o Supremo Tribunal Federal pode, sim, fazer a análise e entender que este decreto realmente foi ilegal, que não observou o procedimento, que não aguardou o trânsito em julgado e, consequentemente, tornar sem efeito esse decreto. Mas aí, já adianto, nada impede que o presidente da República espere o trânsito em julgado, o deputado faça o pedido para o presidente e ele, seguindo o trâmite, conceda, então, a graça novamente. Não haveria problema nenhum. Essa é a minha visão aí sobre esse caso, César. Sim, perfeito. Eu vou só complementar alguns detalhes aí, só para lembrar para os alunos que a graça é um ato do poder, é um ato administrativo. A gente chama de ato de governo, ato político ou ato de governo, porque é um ato top, né? Não é qualquer ato praticado pela autoridade administrativa, é um ato de governo, como se fosse uma sanção ou veto a um projeto de lei e tudo mais. Então, é um ato. E como todo ato, se submete aos requisitos e pode sofrer vícios. Eu quis apontar para vocês aqui que esse ato praticado pelo presidente, supostamente, numa análise jurídica ainda parcial nossa, porque tivemos pouco tempo para refletir, né, Marcelo? Menos de um dia, numa análise parcial, eu vislumbro aí uma violação à motivação, agora que o Marcelo ainda mencionou a forma, e principalmente a finalidade. O ato tem 5 elementos, 3 estão viciados. Com 1 já é suficiente para o Supremo anular esse ato. 1, quem dirá 3? Então o Supremo tem 3 chances para anular esse ato de graça. Podem esperar por alguma coisa próxima disso. Esse é meu modo de ver. Então, revisando, esse ato é um ato como se fosse um ato recheado. Ele tem 5 recheios. Competência, finalidade, forma, motivo, objeto. Competência está ok, como o Marcelo falou. A Constituição autoriza o presidente a fazer isso. O objeto é a graça, está tudo certo também. O nome do ato é ok, ele pode fazer isso. Agora, a forma não seguiu o procedimento adequado. A motivação ou os motivos indicados no considerando não estão adequados com o que já foi decidido pelo Supremo. E a finalidade, que acho que é o principal, é o coração aqui dos vícios, está viciada. Porque o presidente, de forma afoita, sem observar os procedimentos, deu indícios de que queria proteger um amigo, o deputado, que foi, na visão dele, indevidamente condenado pelo Supremo. O que não podemos deixar acontecer, né, Marcelo, é que interesses pessoais, de amizade ou inimizade, de querer desagradar o Supremo ou de querer mandar mais que o Supremo, existam no país, porque estamos se aproximando de uma eleição. E se alguma coisa não me agradar, eu tomo uma providência como um poder superior, a gente corre o risco de, nas próximas eleições, alguma coisa que não agradar possa ter uma consequência drástica para o país também. Esse é o perigo que a gente tem e que a gente tem que falar na posição de operador de direito. A gente não pode se excusar disso, falar não, deixa para lá. A gente que tem que falar, para orientar quem está assistindo e quem está assistindo falar também, né? Não é incitar a rebelião, não é incitar a enxergar as coisas como elas são, e ponto, né? Então, eu acho que é por aí, Marcelo. Acho que a gente tentou ser neutro aqui, fazer uma análise somente jurídica, e, no meu modo de ver, a gente conseguiu. Exato. Obrigado. Eu agradeço bastante a sua disponibilidade, participação nessa emenda de feriado aí, né? E a todos que nos ouviram também. Só uma última observação, uma última fala, na verdade, né? Nós temos no Brasil 3 poderes: o legislativo, o judiciário e o poder executivo. E nós temos uma Constituição Federal que os 3 poderes devem respeito a ela. Nós vivemos num Estado de direito e a lei maior do nosso país é a Constituição Federal.
se eu gosto ou não da Constituição. Tem muitos artigos, César, inclusive do artigo 5º da Constituição, que são cláusulas pétreas, que eu não concordo. Mas eu baixo a cabeça e tenho que cumprir isso daí, não é? Claro, nas minhas aulas, eu exponho a minha indignação e a motivação da minha indignação. Agora, eu preciso respeitar a Constituição. E, infelizmente, César, parece que aliás, os três poderes, né? Parece que eles estão brincando com a Constituição, parece que eles estão querendo, sabe, tensionar ao máximo a Constituição Federal, e isso é extremamente preocupante, porque as consequências disso podem ser nefastas. E aí cabe a nós, eu, você, todos que estão nos assistindo, cobrar, não é? Cobrar dos nossos políticos, cobrar do Poder Judiciário também, não é? Nas nossas manifestações, nas nossas petições. Se tem algo que eu não concordo, eu vou me manifestar expressamente, buscar a sua entidade de classe, então a OAB, o Ministério Público, as entidades que envolvem a magistratura, defensoria pública, procuradorias. Precisamos, gente, nos manifestar e cobrar o respeito à Constituição. Opinião política, cada um tem a sua. Opinião religiosa e de futebol, cada um tem a sua também. Agora, não é por isso que eu vou desrespeitar o meu colega. Não é por isso que eu vou desrespeitar a Constituição Federal. E parece que isso que a gente está perdendo, né, César? Isso é muito preocupante no Estado de Direito. É muito perigoso. Eu acho que a gente tem que lembrar sempre que num Estado de Direito, principalmente o Estado democrático, que é regido pelo povo, não é o que o povo vai falar que o presidente pode ou não pode. Existe uma Constituição feita pelo povo, pelos titulares representantes do povo. Foi o povo que escolheu essa Constituição. E ela que se sobrepõe a tudo. Então, não adianta você pertencer a tal partido ou a outro partido e falar isso pode ou isso não pode. Quem disse pode ou não pode é a Constituição. Então, antes de se manifestar, antes de manifestar uma expressão de ódio contra um suposto inimigo seu na internet ou nas redes sociais, olhe, vai estudar um pouquinho, veja se a Constituição permite aquilo ou não. Porque, às vezes, a gente começa a reproduzir o que a gente viu, e o que a gente viu não é a realidade. Vá buscar conhecimento, vai buscar saber, para você conseguir argumentar com mais consistência, com base sempre na Constituição. Lembre-se disso. Num país democrático, quanto mais se respeita a Constituição, mais democrático ele é. Mais força esse Estado de Direito tem. Quanto menos se respeita a Constituição, e por isso que eu, na condição de professor de Direito Constitucional, e acho que você também, né, Marcelo? A gente fica triste vendo comportamentos desses, porque a gente vê que a Constituição está sendo descumprida e, consequentemente, nosso Estado está mesquinhando. O Estado de Direito está ficando pequeno. E aí, isso é perigoso porque beira a tirania, beira o autoritarismo. E o nosso direito vai por água abaixo. Tudo que a gente estuda, tudo que a gente lê, tudo que a gente ensina, fica para nada. Então, é por isso também que a gente fez essa live, para mostrar para vocês a nossa opinião, a nossa visão, que tem falhas, pode ser criticada e a gente aceita críticas, mas eu acho que, antes de tudo, antes de você ofender qualquer um de nós, ofender a rede social, vá buscar o artigo da Constituição, vá buscar onde está o embasamento daquilo que você está falando. Né, Marcelo? Exatamente, eu acho que é isso mesmo, César. Mais uma vez agradeço bastante e vamos em frente. Coragem Então, aí, vamos fazer valer os nossos direitos e o Estado democrático aí de direito, sempre discutindo temas interessantes para a sociedade, esclarecendo pontos e ouvindo os colegas também. César, muito obrigado. Eu vou tentar salvar essa live lá no YouTube. Se eu conseguir, depois eu te encaminho aí. Obrigado, pessoal. Obrigado a todos aí que nos assistiram. Forte abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau.